Graça e paz à igreja, amém? Que bênção, que alegria poder estar aqui nesta noite com os irmãos e poder assim compartilhar da palavra do Senhor. Para mim é um privilégio, é uma alegria muito grande poder assim expressar o que Deus tem feito na minha vida e também poder assim estar diante da igreja e poder contribuir para que você saia nesta noite daqui diferente do que você entrou. Talvez você encontrou muitas dificuldades para chegar até aqui, mas dificuldade não só de engarrafamento, você sabe o que eu estou falando. A batalha é grande, talvez você escolheu um cantinho para que ninguém pudesse te ver, mas eu quero dizer que o Senhor te trouxe a este lugar porque Ele te ama, Ele cuida de você e você não está sozinho. Deus está lutando com você, queridos. Não desanima, não desiste, continua aqui, queridos. É buscando a presença do Senhor, é cultuando ao Senhor, é fortalecendo a sua fé, é que você vai superar os obstáculos e você vai vencer, porque só perde batalha com Jesus quem desiste, quem para de caminhar com Ele. Então, o Jesus quer segurar na sua mão nesta noite, porque Ele tem uma palavra no seu coração, para que você saia daqui transformado por esse poder, amém? Você crê nisso, que Jesus está aqui? Então você pode fechar os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor e pedir que Ele fale conosco nesta noite, amém? Obrigado, Senhor, pela Tua presença, por tudo que já aconteceu neste lugar, pela oportunidade que nós tivemos de adorar o Teu nome, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concedeu e o privilégio de estar na Tua casa, Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós pedimos, manifeste o Teu poder, porque é onde o Senhor está, ó Deus, a transformação, a salvação, a cura. E por isso nós cremos que o Senhor há o Teu mover do Teu Espírito, Senhor Deus, para falar conosco, porque precisamos ouvir somente a Tua voz. E por isso nós nos colocamos como canal nas Tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar falando no texto de alguém que teve uma experiência muito profunda com o Senhor, mas enfrentou muitas batalhas, enfrentou muitas lutas para poder chegar a conhecer verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus. E talvez não é diferente, né, a história que nós vamos ouvir nesta noite, que fala, que está em João, capítulo 3, nós vamos ler até o 16, porque é o texto base, né, da palavra, e é um texto que nós conhecemos de cor, e nós não podemos deixar de recitar esta palavra que tem um poder muito grande. Então você que achou aí, você pode acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor, que vamos falar sobre Nicodemos. E há entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. De noite disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: é necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais?
Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, vamos repetir junto comigo lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. O tema da mensagem vai dizer: nascer, um novo nascimento. Novo nascimento. Ok? Nós vamos ver que o texto vai dizer que Nicodemos era príncipe dos judeus, e ele foi à noite para se encontrar com o mestre. Era um homem, né, de autoridade entre os judeus, né, participava lá do conselho do Sinédrio. Então ele era um homem muito conhecido em Jerusalém, e ele muito religioso, preocupado, né, de alguém ver ele conversando com o mestre. Ele vai à noite encontrar-se com Jesus. E nós vamos ver que Nicodemos, ele tinha um anseio de conhecer Jesus. Nicodemos, ele tinha uma escuridão no seu coração. Ele tinha uma escuridão na sua alma. E Nicodemos, ele começa a observar Jesus dentro daquilo que era o seu ministério, no seu dia a dia, o que Jesus fazia, porque o assunto no Sinédrio era Jesus. Então ele passou a observar Jesus, o que Jesus fazia e os sinais, os milagres que acontecia através de Jesus. E isso foi chamando a atenção de Nicodemos, ao ponto dele começar a perceber que tinha algo diferente em Jesus, que não era aquilo que o Sinédrio falava, porque o Sinédrio só procurava encontrar motivos para eliminar Jesus, porque Jesus era uma ameaça para eles, porque a maneira que eles viviam, né, a lei, impondo cobranças e colocando jugo no povo, Jesus vem com uma mensagem para libertar, para poder trazer a libertação da opressão do povo na época. Então Nicodemos, ele começa a procurar ver por que Jesus, ele amava tantas pessoas, se preocupava tanto com as pessoas, e aquilo começou a fazer com que ele começasse a estudar a vida de Jesus. Talvez você, né, quando eu estava meditando nessa palavra, me veio a lembrança de alguns comentários, de alguns cientistas, algum antropólogo, alguém que começou a estudar Jesus, começou a querer conhecer Jesus e saber mais de Jesus, até na forma dele humana, saber, né, do jeito dele, quem era Jesus e por que Jesus veio a este mundo morrer pela humanidade. E eles começaram a conhecer melhor a palavra de Deus, conhecer melhor, né, o milagre que Jesus fez, e começaram a entender este amor que Deus tem por cada um de nós, e por eles, principalmente, que eles chegaram ao ponto de se converter. Saíram da escuridão que existia no coração de Nicodemos, e Nicodemos foi procurar ter com Jesus, e nós sabemos que Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E quando ele vai até Jesus, ele vai trabalhar aquilo que era o anseio dele. Jesus sabia que ele estava procurando conhecer melhor Jesus, e sabia que faltava nele algo, e esse algo era nascer de novo, porque ele conhecia a lei de Moisés, eles estudavam lá no Sinédrio, só que eles precisavam nascer de novo da água e do Espírito. Eles precisavam conhecer o mover do Senhor na vida dele, que transforma, que faz a diferença. E isso Jesus, conhecendo os seus anseios, sabendo da escuridão, daquilo que como ele estava vivendo, ele trabalha aquilo que é a sua necessidade, a minha necessidade, e a necessidade de Nicodemos era nascer de novo, queridos. E ali
o Senhor, ele tira ele da escuridão para a verdadeira luz, né? Nicodemos estava com a sua alma na escuridão. Isaías 9:2 vai dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre o que habitava na região de morte resplandeceu a luz. Assim estava o povo, queridos, vivendo sobre um jugo de morte. Só que eles não tinham esperança, e Jesus veio trazer essa esperança, e Jesus começa a trabalhar o coração de Nicodemos, essa mudança, essa transformação, essa vida que faltava nele, porque conhecimento ele tinha, mas ele precisava ter o Espírito de Deus que transforma e traz paz e alegria em poder servi-lo, queridos, porque é isso que Deus tem para você e para mim nesta noite, tirar a nossa escuridão, as vendas dos nossos olhos, aquilo que muitas das vezes impede de nós ter uma vida transformada por inteiro, porque Nicodemos, queridos, era religioso, ele se preocupou o que iria dizer dele, e isso o impediu, né, muito tempo, né, foi necessário ele se aproximar de Deus e confessar com seus próprios lábios, como diz lá: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for contigo, se não for com ele. Então você percebe que ele chega até Jesus já rendido, porque os sinais, os milagres, a forma que Jesus vivia, demonstrando o amor e a preocupação por cada um, que era o povo que estava sendo oprimido. Então ele começa a perceber que Jesus era a solução para a humanidade, e ali o Senhor trabalha algo que ele desconhecia, quando ele diz: Senhor, como é que eu, sendo velho, poderia nascer de novo? E Jesus diz: mas tu é mestre e conhecedor e não sabe? Mas Jesus estava falando, queridos, de um nascimento que precisamos mortificar as obras da nossa carne, precisamos morrer para nossas vontades, precisamos morrer para aquilo que nos prende a este mundo, que muitas das vezes nós ficamos muito preocupados com o que vão dizer de nós, muito preocupados com a nossa posição. Meu irmão, o tempo passa e a gente perde tempo, e quando a gente for ver que nós deixamos de construir algo que é maior do que simplesmente um castelo, né, de areia, que vai ficar tudo aí, porque Jesus ele veio nos ensinar sobre amar o nosso semelhante, o nosso próximo, ter relacionamento de amor e poder se preocupar uns com os outros, e poder viver com liberdade, viver com amor. Isso Jesus veio trazer, e não era aquilo que ele estava vivendo naquela sinagoga, porque o povo era oprimido, e achava porque dar a sua oferta já tinha feito muito, mas não, Jesus veio quebrar isso. Religiosidade que nos prende, nos trava, e ele veio transformar as nossas vidas com um novo nascimento. E Deus sabe o que eu, né, preciso nascer, o que preciso morrer para nascer de novo. E Deus nesta noite trouxe aqui porque Ele sabe que tem algo em você, tem algo em mim, tem algo em nós que precisa morrer nesta noite. Algo que precisa morrer nesta noite para que você possa nascer de novo. Amém, queridos? Então Jesus está aqui, e Ele se preocupou com Nicodemos. E olha que Nicodemos não foi mais o mesmo depois desse encontro. Amém? Você já encontrou com Jesus? Então você já foi transformado por Ele, porque não há possibilidade de você manter o mesmo se o Senhor já te tocou. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você precisa vencer somente o seu eu, as suas vontades, se entregar por inteiro ao Senhor, para que Ele possa cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. Foi o que Ele quis, que Ele falou com Nicodemos: busque a transformação, para que você seja um novo homem e também uma nova mulher. Amém? Com Jesus nós podemos entrar no céu, queridos, sem dinheiro, sem fama, até mutilado, né?
Porque é melhor a gente entrar faltando um membro do nosso corpo no céu do que entrar com o corpo todo no inferno. Mas Jesus veio trazer a vida eterna para a gente. Então é melhor a gente nascer de novo, para que possamos entrar no reino do céu. Então você pode ter tudo nessa terra, mas se você não nascer de novo, não terá como você entrar no reino do céu. Por isso que Jesus disse para ele: é necessário você nascer de novo. Você está muito preocupado com as coisas desse mundo, e por isso você ainda está perdendo tempo precioso de desfrutar de uma nova vida, de um processo de santificação, um processo de restauração, e poder assim ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém, queridos? Porque toda obra, quando ele diz para Nicodemos que ele tinha que nascer da água e do Espírito, é porque toda obra que Deus quer fazer na nossa vida, ela é feita pelo Espírito Santo. Amém? Toda obra é o Espírito que trabalha na nossa vida, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que distribui os dons à igreja. O Espírito Santo é que está do nosso lado, nos guiando e colocando palavras nos nossos lábios. O Espírito Santo, queridos, é aquele que trabalha na nossa vida de uma maneira que sem ele não haveria mudança, não haveria transformação, não haveria vida eterna, porque é ele que nos convence, é ele que convenceu Nicodemos, é ele que nos convenceu, e é por isso que nós precisamos nascer da água, mas também do Espírito. E a gente entende que a gente precisa muito do Espírito Santo, e é muito bom sentir a presença do Espírito Santo, é muito bom, né, receber o fogo do Espírito na nossa vida, e você perceber Deus trabalhando na sua vida, e você conseguindo superar as suas fragilidades, os seus momentos que somente o Espírito Santo para renovar e te fortalecer e te dar condições de você reprovar as obras da sua carne e passar a ter a mente de Cristo, queridos. Amém? O tópico 2 diz que o que vão pensar de mim, era o que ele passou na cabeça dele. Quando alguém souber que eu tive com Jesus, o que vão pensar de mim? Tem até um louvor que diz, ó, eu quero é Deus. Amém? Quem? Você quer Deus? Amém, queridos? Eu quero é Deus. Então, ele começou assim, mas nós vamos ver que Nicodemos, mais à frente, ele se converte, queridos, e ele passa a dizer, como nós, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, queridos, porque antes, ele era um homem comum, e Coríntios capítulo 2, 14, 1 Coríntios vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Amém? O homem natural, só um minutinho que fugiu aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu vou falar de cabeça, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Então o Espírito Santo de Deus é ele que revela todas as coisas, queridos. É ele que faz acontecer. E ele está aqui nesta noite para fazer algo diferente em nós. E nós precisamos que ele trabalhe em nossa vida. E para isso nós precisamos abrir os nossos corações para que isso se torne uma realidade em nossas vidas. O Espírito da verdade nos guiará na verdade. O Espírito é que vai levar a termos a consciência de mudança, de um novo nascimento na área que nós sabemos, queridos, que muitas das vezes impede de nós alcançarmos um outro nível com Deus. Deus conhece as suas lutas, e hoje, queridos, você precisa colocar diante de Deus, para que você consiga superar isso, mas para isso você precisa dizer para o Senhor, que você quer morrer, que você quer morrer
aquilo que está impedindo que você possa nascer novamente para vencer as suas batalhas. Amém, queridos? Isaías 55 diz que assim será a palavra que sair da minha boca, porque ela não voltará vazia, antes lhe fará o que lhe apraz e prosperar naquilo que enviou. Jesus sempre tem algo a falar conosco. Todo culto é uma oportunidade que nós temos de tomarmos decisões, de poder mudar a nossa maneira e a forma que nós estamos vivendo, que muitas das vezes não agrada ao Senhor. Ninguém que vai até Jesus permanece da mesma forma. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela encontrou lugar no coração de Nicodemos. Ele dali não foi mais o mesmo e passou a ter atitudes de um novo homem. Passou a aceitar o testemunho e crer nas coisas celestiais, né? E deu lugar ao Espírito Santo de Deus. E passou a compreender sobre ter vida eterna, que Jesus falou. Porque para alcançar a vida eterna, precisa crer no Filho de Deus. Crer que é necessário nascer de novo da água e do Espírito, foi o que Jesus estava falando. E não existe nascimento sem o trabalho de parto. Não é verdade? As mulheres aqui sabem o que eu estou falando. Não existe nascimento sem dor e sem trabalho de parto. E para que Nicodemos pudesse nascer de novo, ele precisou, renegar a sua vida. Ele precisou renunciar, talvez o sinédrio, renunciar às suas amizades, renunciar àqueles que começou a questionar a forma que ele estava vendo Jesus, porque não era mais a mesma que os outros vinham com olhar de condenação, e ele começou a olhar a Jesus como aquele que veio para salvar a sua vida e de toda a humanidade. Então ele começou ali a renúncia, começou também a necessidade dele carregar a sua cruz, porque é um processo, começa a doer, e a gente começa a dizer, como a palavra de Deus diz, que o reino de Deus é conquistado no esforço. Então a palavra de Deus diz para a gente renunciar nossas vontades, tomar a nossa cruz e segui-lo, porque aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo foi que custou muito a Nicodemos, mas ele tomou a sua cruz e começou a caminhar seguindo ao Jesus. A morte para morrer e para nascer de novo, foi o que nós falamos aqui. João capítulo 12, Jesus lá no verso 24 vai dizer que o grão de mostarda, se ele cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, dá muitos frutos. Amém, queridos? Você está ligado que Deus está falando que nós precisamos morrer para que você possa dar fruto? Então, quando Jesus, ele está falando dele ali, e quando ele diz que você precisa perder a sua vida para ganhá-la, é você renunciar às suas vontades, para que o Senhor cumpra na tua vida uma transformação, e você possa assim germinar e frutificar, porque aquilo que te impede vai morrer hoje. Para você nascer de novo, você tem que morrer aquilo que está impedindo de você frutificar. E Jesus disse mais, queridos, porque quando nós obedecemos a voz do Senhor, Ele completa o versículo dizendo que se você quer me seguir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará o meu servo. E o meu Pai o honrará. Amém, queridos? Aquele que me serve, siga-me. E onde eu estiver, Jesus falando, ali estará o meu servo, e o meu Pai o honrará. Então é isso que Deus quer, que nós
possamos morrer para o mundo, morrer para nossas vontades, fazer a vontade do Pai e assim podermos frutificar, né, como uma boa semente que nasceu em nosso coração, porque o Jesus transformou as nossas vidas para transformar. Então você talvez está perdendo tempo e ainda com religiosidade, com situações que te impedem de você nascer de novo da água e também do Espírito, porque talvez você já foi batizado, mas a sua comunhão está longe, a sua intimidade com Deus está longe. Talvez você está muito preso às coisas dessa terra e você precisa morrer essa velha natureza, porque ainda te impede de você prosperar e dar muitos frutos, porque foi para isso que Jesus te chamou. E a árvore que não dá frutos, queridos, a Bíblia diz o quê? Corta e lança fora. Jesus pagou um alto preço por você e nós temos que falar: Senhor, valeu a pena, nós estamos aqui, a Igreja Batista à Luz está aqui, anunciando as tuas verdades, porque crê na tua salvação. Valeu a pena Jesus morrer naquela cruz, queridos. É isso que nós temos que dizer com a nossa vida, porque esta é a mensagem que o mundo quer ouvir. Nós somos luz, Batista Luz, precisamos que essa luz brilhe aonde você está, porque foi lá que Deus te colocou. Então toma posse, queridos, começa a valorizar a presença do Espírito Santo na tua vida, começa a valorizar isso, e você não pode desistir, não pode deixar de acreditar que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus vizinhos, aqueles que estão diante de você lá no colégio, na faculdade, eles vão ser alcançados pelo Senhor, amém? É vocês que vão fazer a diferença. Nós queremos pedir que a banda sobe. Hoje já está cedo ainda, acho que ainda tem mais tempo, né? Queridos, eu queria que nesta noite, 9 de abril, você marcasse esse dia como um dia do seu novo nascimento, o dia da sua morte e o dia do seu novo nascimento, naquilo que tem impedido de você ser bênção no Evangelho e poder frutificar com o Senhor. Hoje é uma grande oportunidade para que isso aconteça. Você que ainda não conhece Jesus, talvez você que está nos assistindo, ou você que está aqui conosco, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não permitiu, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração essa novidade de vida, e hoje é dia de você morrer, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer você viver, gerar de novo, nascer de novo, ser regenerado pelo Senhor, queridos. Hoje é esse dia para marcar a sua vida, porque nós sabemos que eu, particularmente, eu não esqueço do dia que eu me converti, no dia que eu me batizei, 27 de dezembro de 1987, foi o dia do meu novo nascimento. Esse dia, queridos, nós não podemos esquecer nunca. Mas tem gente que, além do nascimento, com Jesus, às vezes tem situações muito difíceis na sua caminhada, que ele enfrenta situações até de morte, e ele passa a ter um novo nascimento, quando ele vence a morte. Isso aconteceu com meu irmão. Eu tenho um irmão que é pastor, e ele estava pregando na sua igreja, e de repente ele já estava no fim da mensagem, acabou o culto, ele chamou a esposa, falou assim: eu preciso ir para casa, que eu estou passando mal, eu estou com uma pressão muito grande na minha cabeça. E a esposa foi com ele para casa, e chegou em casa, ele desfaleceu. E ali a esposa ficou desesperada, chamou a família, levou ele para o hospital, e dali ele entrou em coma 38 dias. Ele teve 2 neurismas. Mas para a glória de Deus, queridos, Deus é Deus de milagre. E Deus visitou ele, e ali
ele hoje se chama Carlos Inácio, o verdadeiro milagre, porque ele levantou daquela cama sem nenhuma sequela. O próprio diretor do hospital foi lá conhecê-lo. Ele saiu de lá, foi para o quarto, cruzou as pernas, levantou as mãos, pediu o violão e tocou um louvor ao Senhor. E aí glorificou o nome do Senhor, e o dono do hospital falou assim: Deus existe. É isso que nós precisamos falar para o mundo. Deus existe. Deus transforma. Jesus não veio este mundo à toa. Nós precisamos, com a nossa vida, divulgar os milagres que Jesus faz nas nossas vidas e na vida daqueles que creem. Foi isso que aconteceu com Nicodemos, que Nicodemos, ele no final da história, Nicodemos, ele vai ser aquele que vai defender Jesus, lá em João capítulo 7, versículo 51, ele vai defender Jesus, dizendo que o homem não pode ser julgado pela lei sem dar-lhe a oportunidade dele falar o que ele está fazendo. E mais à frente, lá no versos 19, também 24, deixa eu ver se estou enganado, ele vai ajudar José de Arimateia, queridos. Ele perdeu totalmente o medo, ele enfrentou Pilatos, enfrentou os judeus, subiu lá e muito mais, porque o homem foi transformado. Aí começa o coração a arder e entender que a morte de Jesus foi por ele. Aí cria no seu coração a generosidade, e ele vai e leva um nardo finíssimo e caríssimo, ajuda Arimateia a descer Jesus e conduz Jesus até o sepulcro e joga toda o seu nardo que ele levou e assim unge Jesus, embalsama Jesus para aquele momento. Então o homem foi transformado, ele nasceu de novo, deixou de lado toda a religiosidade, tudo aquilo que estava impedindo dele conhecer realmente quem era Jesus. E Jesus está aqui nesta noite, queridos. Eu tenho certeza que de alguma maneira o Senhor trabalhou o seu coração em algo que você precisa morrer para que você possa sair daqui com uma nova vida. Nascer de novo, queridos, é você depender somente do Espírito Santo de Deus para Ele te conduzir, como a palavra de Deus, em triunfo. Então nós temos um Deus que faz milagre, nós temos um Deus que se importa conosco, que não nos deixa sozinhos. Nós temos um Deus que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. E para que nós precisamos sentir e perceber isso, nós precisamos nascer de novo ao ponto de ter intimidade com Jesus. Se tem algo na tua vida que está impedindo esse novo nascimento, que está atrapalhando talvez essa comunhão, essa intimidade que o Senhor quer para você, é hoje, é o momento, é agora. É hora de você parar e refletir na sua caminhada, na sua história, e saber como você se perdeu talvez no caminho. E hoje o Senhor quer que você volte para os seus braços, para os seus cuidados. Talvez você está afastado, talvez você tomou um banho, queridos. Tanto tempo você foi batizado, mas nada mudou na sua vida. Hoje é dia de você morrer a sua natureza, as suas vontades, para que o Senhor possa começar a te honrar. Você precisa frutificar, queridos. Agora é a sua vez. Jesus já fez tudo por nós, já fez tudo por você. Então hoje é hora de você perder o medo de enfrentar aquilo que tem atrapalhado a sua vida e começar a permitir o agir de Deus na sua vida.
E eu quero orar por você nesta noite. Deus te conhece, queridos. E Ele te trouxe a este lugar porque Ele quer mudar a sua história. Hoje é dia 9. Hoje é dia de você sair daqui com um novo nascimento. Então o meu irmão passou a ter uma nova data. E hoje é dia de você ter uma nova data, onde o Senhor vai transformar a sua vida. E eu quero convidar você a vir aqui no altar. Nós queremos orar por você. Nós queremos pedir que o Senhor derrama sobre você o seu Espírito Santo, para que aquilo que talvez tenha sido a sua batalha, a sua luta, a sua dificuldade, hoje vai cair por terra e vai morrer em nome de Jesus. Amém, queridos? Então quero convidar você. Você coloca de pé, igreja. Você que precisa nesta noite que o Senhor transforme algo na sua vida, é o momento de você vir ao altar, enquanto a igreja vai, o ministério vai estar adorando nesta hora.